aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, a Tua voz, Senhor. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao Bom dia, Igreja Metodista Livre. Que privilégio é estarmos juntos, unidos, mesmo que de forma online, para adorar o nosso Deus. Vou começar lendo o Salmo 111, que diz o seguinte: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Que nessa manhã você possa sair da sua casa, adorar em espírito e em verdade, prestar esse culto ao nosso Deus, não apenas assistir a um vídeo no YouTube, mas que de fato, de dentro para fora, a gente possa, unidos,
nessa reunião da congregação, adorar o nosso Pai. Te convido também a interagir aí no chat do YouTube, escrever de que igreja você é, da onde você está falando, de que cidade você está falando, e que a gente possa, nessa unidade, em comunhão, adorar em espírito e em verdade. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, ao adorarmos a Ele, que Deus possa aquecer seu coração e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Santo Deus, eu quero agradecer por esse dia, podermos agora, como Igreja Metodista Livre, estarmos unidos nesse culto, para podermos realmente agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem se feito presente em nossas vidas e na vida da igreja. Por isso, Pai, que nós iniciamos esse culto realmente pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia sobre as nossas vidas, perdoando nossas dívidas, perdoando, Senhor, os nossos pecados, porque gostaríamos muito, muito mesmo que o Teu Santo Espírito possa estar agindo no meio do Teu povo, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar tendo livre acesso, Senhor, em cada coração, Pai, que estiver assistindo, Senhor. Pai amado, que o Senhor, nesse dia, possa realmente se apresentar, estar presente na vida de cada um, Pai. Que realmente os nossos corações possam estar sendo aquecidos, os nossos corações possam estar sendo transbordantes mesmo da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão, para que realmente possamos fazer diferença na nossa sociedade, na nossa comunidade, que possamos fazer diferença na nossa geração. É a nossa oração, o nosso pedido. Pedimos, Senhor, sinceramente, Pai, perdoa-nos, porque realmente queremos estar adentrando na Tua presença e podermos louvar, ouvir a Tua palavra e principalmente praticar ao longo do tempo. Nós oramos agradecidos e realmente gratos por fazer parte desse corpo de Cristo, por fazer parte da Igreja Metodista Livre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, eu sou da Igreja da Vila, em Mel da Vila, e eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Que tipo de cristão você tem sido? Parece meio estranha essa pergunta, né? Afinal, existe tipo de cristão e, né, incomoda. Mas eu faço essa pergunta porque por muito tempo eu vivi uma vida cristã muito morna, mais ou menos, sabe? Inconstante, não levava Deus a sério. De semana vivi uma coisa da maneira que eu queria, fazendo as decisões como eu queria, levando a vida assim da forma que eu achava que era melhor. E aí de domingo chegava, ia para a igreja, servia a igreja, participava da célula, participava, enfim, dos eventos da igreja, mas na verdade meu coração estava totalmente distante de Deus, totalmente, realmente fora, assim, da realidade de Deus, não me relacionando com Ele, não me colocando vulnerável a Ele, não me colocando disponível para Ele me transformar. E do resto tocava da forma que eu queria. Então, o que que é ser cristão, né? O que que faz a gente ser cristão, né? E eu lembro que na época em que eu tava vivendo essa vida mais ou menos medíocre, Deus falou comigo muito através do versículo de Apocalipse 3, de 15 a 16. Eu vou ler aqui. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É, é um pouco forte, mas na época essa passagem me abalou muito, assim, e foi um tapa na cara, mas no bom sentido, sabe? De Deus falando, acorda, Thaís. E foi a partir disso que eu percebi que eu não estava levando Deus a sério. E eu não estava levando ele de forma constante, de forma perseverante, de forma que honrasse ele. Estava levando ele de mais ou menos mesmo. E eu lembro, assim, andava com pessoas da igreja, mas meu coração estava totalmente desaquecido, totalmente distante de Deus. Vivia uma vida em pecado. E pior que isso, que eu não me arrependia disso, né? Não me colocava vulnerável para Deus me perdoar, arrepender das coisas que eu fazia e das escolhas que eu fiz. E então, o que que é ser cristão, né? E para mim, eu entendo que tem muito a ver com a fé, né? E a fé que fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, a convicção de que nós somos filhos de um Deus que nos redimiu, que morreu pelos nossos pecados e que quer se relacionar conosco, que quer estar perto, mas muitas vezes a gente não está perto, né? A gente não quer ouvir. E eu gostaria de colocar isso no coração de vocês, que vocês pensassem. Então, o que é ser cristão e que tipo de cristão eu tenho sido? Será que esse cristão morno, mais ou menos? É um cristão que realmente está colocando vulnerável a Deus, a ponto de ser transbordado pelo amor dele, de ser transformado, de ser aquecido e de andar em santidade. Obrigada. Evangelismo impulsionado por Cristo. Deus sabe que não tenho condições nenhuma para falar, mas chorei para que Deus me ajudasse, porque evangelismo é o que Deus tem colocado no meu coração, que corre nas minhas veias e é a razão do meu viver. Meu corpo, a voz, tudo estão fracos, mas o evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Evangelizar não é saber métodos ou usar ferramentas. Tudo isso podemos usar para a melhor compreensão dos ouvintes. Mas o mais importante é viver o Evangelho como Jesus viveu. Jesus aproveitava cada oportunidade para se relacionar com as pessoas e sempre ia no âmago da necessidade da pessoa e supria aquela necessidade. Jesus via a condição humana e mostrava como as pessoas podiam ser transformadas. Jesus mostrava o pecado e suas consequências, mas mostrava que ele é o único que poderia salvar do
castigo e das consequências do pecado. Era um contraste tremendo. A vida santa, pura de Jesus. Sempre que queriam encontrar alguma falta em Jesus, não podiam encontrar nada. A sua santidade incomodava os que não queriam reconhecer os seus próprios pecados, mas atraía aqueles poucos que desejavam ser transformados pelo arrependimento e viver de agora em diante o exemplo de Jesus. O primeiro passo é reconhecer e se arrepender de seus pecados e depois crer que Jesus perdoa e salva, mas tem que deixar Deus transformar a vida toda para que continue a multiplicação dos salvos e transformados. Ai, que maravilha seria se todos nós obedecêssemos o que Jesus disse a Maria: vai e não peques mais. Nós não conseguimos, mas aí vem o discipulado. Aqueles que já são discípulos, procurar outros para discipular, ajudando-os a crescerem até a maturidade de Cristo. A cultura metodista livre, ou a maneira metodista livre de viver, é evangelizar com palavras, com ações, com vida, impactando outras vidas, para seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Veja atentamente cada encontro, cada palavra, cada ação da vida de Jesus e o imite. Que Deus inspire você a ser metodista livre, mas acima de tudo, viver o Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia que devemos dar a todos, que nós, pecadores, podemos crer que Jesus tomou o nosso lugar, derramou seu sangue precioso, morreu na cruz, mas ressuscitou para a nossa redenção. Se você já é salvo e tem o Evangelho, agora é só viver para que esse Evangelho se multiplique, encha toda a terra. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos. Essa é a sua, é a minha missão que Jesus deixou. O mundo não precisa de mais tecnologia, outras coisas. O que o mundo mais precisa hoje é de você, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Viver a vida cada dia mais parecida com Cristo. Deus fará coisas extraordinárias se você deixar que Ele te transforme e enche a sua vida com poder para que o reino de Deus seja expandido. Não precisa ser alguém especial, é você mesmo, aí onde você está, que Deus quer usar para encher esse mundo com sua glória. Que pelo poder e graça de Deus, possamos dizer como o apóstolo Paulo: pois não me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus e também os gentios. Romanos 1,16. Que Deus te abençoe. Nós nos reunimos para celebrar o coração aquecido de John Wesley, mas não só aquilo que aconteceu em 1738, mas também com o nosso próprio coração aquecido nós nos reunimos. E a gente escolheu 5 valores da Igreja Metodista Livre para também colocar nesse culto, e a gente vai relembrar nos próximos meses, né? A Thaís falou um pouquinho da experiência dela, a Satyamita falou também, a gente vai ainda ouvir mais 3 testemunhos. Mas eu fico muito alegre, realmente com o coração aquecido, porque as pessoas continuam sendo transformadas pelo Evangelho, o coração delas continua sendo aquecido, e esse enchimento do Espírito Santo no nosso coração transborda e vai aquecendo outros, e o Evangelho vai sendo proclamado, e o mundo vai sendo transformado. Então, queria que vocês se unissem comigo em oração e que juntos adoremos a Deus, que juntos a gente dê mesmo toda a glória, toda a honra ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Desde o aquecimento, da conversão de uma pessoa que começou a partilhar o Evangelho,
que começou a pregar sobre a mudança de vida, a santidade, e começou a liberar as pessoas para viver para o Senhor. Isso se tornou um movimento, Senhor, e muitas pessoas vieram a conhecer a Ti, e esse movimento continua até hoje, uns espalhando o Evangelho aos outros, proclamando o Evangelho aos outros. Senhor, nós também nos dispomos, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós queremos estar cheios da Tua presença, com o calor do Teu Espírito Santo, dispostos, Senhor, a proclamar, transformados e liberados e libertos de todo pecado para proclamar o Teu Evangelho. Que cada um que ouve, que cada um que esteja aqui conosco, abra também o coração e experimente, Senhor, o coração plenamente aquecido pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nem o monte é tão alto, nem o vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Alô, meu nome é Daniel, eu sou pastor e missionário da igreja. É uma alegria poder falar com vocês sobre a autoridade das Escrituras, a nossa identidade como Igreja Metodista Livre, como pessoas cristãs, como pessoas que fazem parte da tradição metodista e de santidade, é que a palavra de Deus ela é a autoridade plena para toda a vida da igreja. Nós prezamos as Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos os 66 livros da Bíblia são autoridade. Nós cremos que as Escrituras são inspiradas por Deus divinamente e que elas são claras, que não são ambíguas. Alguém disse que quem é ambíguo somos nós aqui somos confusos. As Escrituras não são confusas. Ela exige que nós nos aproximemos delas com graça e com humildade, no espírito de receber de Deus a sua vontade e a sua verdade. E as Escrituras são suficientes. Elas são suficientes para todas as nossas necessidades, todas. Relacionais, relacionamento com Deus, que é o mais importante, que a Bíblia nos ensina, e depois o nosso relacionamento conosco mesmo. E também o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com a nossa sociedade, com o nosso vizinho, com as pessoas que fazem parte da nossa família. John Wesley, que é o fundador do metodismo, no século XVIII disse que ele era um homem de um livro só. E ele disse que os sermões que ele escreveu para a igreja, para orientar e dar o tom para a igreja, todos estes sermões se baseiam na palavra de Deus. Então, tudo que nós ensinamos na igreja, tudo que nós pregamos na igreja está ancorada, está arraigada na palavra de Deus, as Escrituras. John Wesley, no prefácio aos seus sermões, ele escreve: uma coisa desejo conhecer, o caminho do céu.
E Deus aponta este caminho. Ele desceu do céu para apontar o caminho. O roteiro deste caminho está num livro. Aí Wesley abre o coração aqui, ele diz: dai-me este livro. Eu o tenho. Nele eu tenho conhecimento suficiente que eu seja um homem de um livro só. Este foi o tom do grande milagre de Deus na Inglaterra no século XVIII. E como Igreja Metodista Livre, se nós queremos ter real, verdadeiro sucesso, nós temos que ser uma igreja de um livro só. Sim, John Wesley lia outros livros, mas para cada livro que ele lia, cada hora que ele gastava em leitura de um livro que não fosse a Bíblia, ele gastava 2 horas lendo a Bíblia. Ele lia a Bíblia nas originais. Eu não sei grego e eu não sei hebraico, que são as línguas originais na qual a Bíblia foi escrita. Mas ele lia nessas línguas, né? Tanto era o desejo dele de conhecer a vontade de Deus. Como é maravilhoso que Deus, na sua eterna sabedoria, decidiu revelar quem Ele é através das Escrituras. Ele não só revela quem Ele é, mas Ele revela quem você e quem eu sou. Ele revela o verdadeiro caráter do homem. E Ele diz, olha, em Cristo, o homem que caiu, ele pode ser restaurado à salvação. Então, que sejamos leitores da palavra de Deus, que possamos meditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus possa permear todo o nosso ser, e que possamos dizer com o grande salmista, maravilhosos são, estou lendo aqui em Salmo 119, maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma as observa. A revelação de tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó Deus.
Eu tenho 2 motivos que eu gostaria de compartilhar, pelos quais o Senhor aqueceu o meu coração. O primeiro é o Lineker, né? É uma pessoa. Então, a proximidade que eu tenho com ele a gente tem uma intimidade muito boa. Ele foi um dos primeiros amigos crentes que eu tive, né? A gente se converteu numa época bem próxima, né? Então, a gente amadureceu juntos espiritualmente. E por questões da vida, ele acabou indo para outra igreja, né? E aí ele voltou para a nossa igreja justo no momento em que eu estava no desafio do pastorado, né? Então, foi muito bom poder retornar essa caminhada junto com ele no momento em que era importante eu ter amigos por perto. Então eu entendo que o retorno dele foi um presente de Deus para mim, né? E tem sido muito bom ter a presença dele, a colaboração dele aqui. O outro motivo é um motivo mais amplo, né? Em 2018, a Igreja Metodista Livre de São Remo comentou que gostaria de estar mais próxima da Agente. A Agente é um projeto social, né, que atua aqui na comunidade de São Remo e que é encabeçada pela Imel Saúde. E nós, como Imel São Remo, gostaríamos de estar mais perto, tanto dos colaboradores, das pessoas que atuam no projeto, como das famílias também. E foi uma oportunidade que Deus deu, né? Durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de se aproximar da gente, né, de ajudar nas doações, e a gente pôde ver o amor de Deus derramado nas famílias, né? E acho que isso tem tudo a ver com o tema de justiça movida por amor, né? Numa comunidade onde a ajuda demora um pouco mais para chegar, ver o Senhor cuidando de nós dessa maneira tão carinhosa, tão amorosa, para a gente é um motivo de gratidão enorme, né? Então a gente pôde estar mais próximo não só da gente como organização, mas das famílias também, e através disso a gente pôde derramar amor na vida dessas famílias. A gente conversa com elas e é bem legal que eu estou tendo uma proximidade com as famílias atendidas que, assim, sabe, alegra o coração, né, de poder contribuir, de poder orar pelas pessoas, de poder conversar com os colaboradores da gente, né? Então acho que é uma grande oportunidade que o Senhor nos deu como Imel São Remo, de poder fazer parte desse processo de cuidado da comunidade através da Agente. Então esse é o compartilhamento que eu tenho para trazer. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi quando eu entrei há 40 anos na Igreja Metodista Livre de Diadema. Eu tinha 7 anos de idade e essa música me marcou porque ela passou uma mensagem muito clara para mim. E essa mensagem é que o céu é aberto para todos. Eu entrei nessa igreja na década de 80, um período de ditadura, de fim de ditadura, e também num período que, sendo um afrodescendente aqui no Brasil, era um período muito difícil, né, de ser aceito na sociedade sendo negro, de ser aceito na escola ou mesmo numa profissão. E quando eu me converti, entrei na Igreja Metodista Livre de Diadema, foi um oásis para mim, porque é claro que tinham as dificuldades naturais, mas eu fui aceito como eu era, né? E pude conviver não só com descendentes de japoneses, mas descendentes de portugueses, italianos, de imigrantes do norte, do nordeste, do sul e mesmo de amigos do sudeste. Ou seja, essa multiculturalidade, esse valor da diversidade fez toda a diferença na minha vida, principalmente olhando esse contexto como um todo e a dificuldade pela qual eu e a minha família passávamos. E isso ajudou a formar o meu caráter e a formar não só a minha espiritualidade, mas também me preparar para o mundo, me preparar para resolver os problemas de uma forma diferente, sempre ouvindo as pessoas, sempre entendendo que na diferença a gente pode sempre aprender. É claro que a uniformidade leva a soluções e a decisões mais rápidas, mas pode colocar-nos no risco de todos irem errados na mesma direção. E a multiculturalidade, a diversidade, dá mais trabalho, dá,
porque você tem que discutir, você tem culturas diferentes, formas de pensar diferentes, mas que sempre, se você tiver paciência, vai te levar na melhor solução. Eu casei com uma descendente brasileira, descendente de japoneses, e no meu casamento, estou casado há 20 anos, quase 21 anos, a gente tem vivenciado isso, muitas diferenças, mas na diferença a gente enxerga complementaridade, ainda mais tendo a nossa fé no nosso Senhor Jesus. O amor de Deus transborda através das nossas diferenças, através das nossas fragilidades, e isso também se estendeu a mim, através da minha família. Tenho 3 filhos, Luca, o mais velho, de 18 anos, Luigi, de 16, e o Noah, de 3, e a gente tem aprendido a conviver na diferença da feijoada e do sashimi, e aqui a gente gosta dos dois, né? E aprendendo a viver de uma forma tranquila nessa diferença, isso tem nos ajudado a nos inserir no mundo. Eu trabalho numa multinacional europeia que também trabalha muito forte essa questão da diversidade, e por conta de todo esse aprendizado na Igreja Metodista Livre, eu tenho liderado esse projeto junto com outros colegas e tenho podido vivenciar o amor de Deus através da diferença, através da diversidade. Portanto, eu queria compartilhar aqui como eu agradeço a Deus por fazer parte da Igreja Metodista Livre e pela Igreja Metodista Livre ter esse valor tão claro, valorizar a diferença, valorizar a multiculturalidade e o respeito à forma diferente de pensar, chegando sempre no consenso e no alvo que é Cristo. Muito obrigado, um abraço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando no bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
majestade e luz. de Sokun Betan An, de Sokun Betan An. Ei, eu te chacho. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande és Deus, cantaré quão grande és Deus. E todo o que vê, quão grande é meu Deus. Por gerações ele é, o tempo e Cassilaie, O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leal, cordeiro e leal. Quão grande é seu Deus, cantarei quão grande é seu Deus, e todos são de ver quão grande é seu Deus. Sobre todo nome é o Senhor, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o Senhor, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é seu Deus, cantarei quão grande é seu Deus, e todos são de ver quão grande é seu Deus. Quão grande é seu Deus, cantarei quão grande é seu Deus, e todos são de ver quão grande é seu Deus. Quão grande é seu Deus, cantarei quão grande é seu Deus, e todos são de ver quão grande é seu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Que alegria poder cantar junto e declarar como é maravilhoso. Que amor tão grande de Jesus morrendo na cruz por nós, pagando esse preço tão alto. E é esse mesmo Deus, o Senhor de todas as coisas do universo. Quão grande é o nosso Deus. Que a sua vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Em 1738, no dia 24 de maio, uma pessoa, o John Wesley, ele teve o coração aquecido. E ele viveu toda a vida dele pregando o Evangelho e formando a igreja. Edificando a igreja do Senhor, vivendo em novidade de vida, experimentando as coisas que o Senhor Deus tinha para ele. Puxa, mas
a vida do John Wesley passou. E a gente se lembra dele por causa do legado, por causa da maneira peculiar como ele teve essa experiência e como Deus usou a vida dele para a edificação da igreja. Mas hoje, meu querido, minha querida, hoje somos nós, com o coração aquecido. Se você abrir o seu coração, com o coração aquecido, você vai experimentar do Senhor. E a gente quis transmitir esse culto não através de uma pregação, de um preletor só, mas através desses testemunhos, né, que Deus pode te dar uma santidade que transforma a sua vida. Né? A gente quis dizer que você, com a santidade que Deus te dá, pode falar de Jesus aos outros, e as outras pessoas vão ser transformadas pelo Evangelho, vão ser salvas, vão ganhar a eternidade. A gente quer dizer que nesse mundo em que as pessoas perdem a referência, a palavra de Deus é a nossa referência. A Bíblia continua sendo a revelação do Senhor para nós. Né? A gente quer dizer que nesse mundo de polarização, de terríveis, pessoas terríveis ao nosso redor, a gente tem uma justiça que ela é movida pelo amor, que ela é baseada no amor de Deus e movida por esse próprio amor de Deus. A gente quer dizer que a gente daí pertence a uma comunidade que ela vence, né, as diferenças étnicas e culturais, já a gente começando a experimentar aquilo que vai ser perfeito e absoluto nos céus, onde todos os povos, raças, línguas e nações vão estar juntos adorando a Deus. E eu só tenho a celebrar nesse culto, só tenho alegria no meu coração. Mas quero também mencionar, né, a leitura do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. É um pedido de Paulo. Né? Depois vocês leem aí, eu também nem vou projetar na tela, mas é um pedido. Né? Por favor, né, eu rogo, por favor, né, rogo-vos, irmãos, né, que vocês se apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não só participar hoje, escutando, cantando junto aí na sua casa, mas apresenta quem é você diante de Deus, abre o seu coração e permita a Deus encher você e dirigir você em direção a outras pessoas. Tenha a vida transformada, como o Thaís falou, né? E enche o seu coração com a presença de Deus e fala de Deus para os outros e abençoa essa terra com uma justiça que eles não conhecem. Atravessa as barreiras culturais, étnicas. Vai ao encontro às outras pessoas. Esse é o nosso chamado como igreja, esse é o seu chamado particular, e eu quero compartilhar com você. Por favor, não tome a forma do mundo, mas renova a sua mente, o seu entendimento do seu papel nesse mundo, porque você nasceu. E dessa maneira a gente vai fazer o culto do coração aquecido todos os dias. E você vai experimentar essa santidade que a gente fala em movimento. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo coração aquecido que o Senhor nos dá hoje, pelo calor que o Senhor traz sobre nós, pela transformação que a presença do Seu Espírito Santo traz quando nós permitimos a ação do Senhor, quando nós abrimos para a ação do Senhor na nossa vida, a gente experimenta essa santidade libertadora. Muito obrigado, Senhor. Também, obrigado, Senhor, pelo teu povo que se reúne hoje aqui. Muito obrigado. Senhor, nos ajuda a caminhar nessa tua direção, a nos apresentar ao Senhor, para que o Senhor nos transforme, para que a gente não esteja conformado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pelo contrário, que nós sejamos agentes de transformação nesse mundo, porque a tua palavra já está aí. Porque o teu Espírito Santo já está aí nos dado, porque Jesus Cristo já fez a obra da salvação em nosso coração. Então, ó Deus,
que cada irmão e irmã metodista livre apresente seu corpo por sacrifício, por culto agradável ao Senhor, um culto verdadeiro do coração aquecido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo guarde a sua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.